Você já foi hipnotizado alguma vez? Você conhece um pouco de hipnose? Então eu vou dizer, a maioria das pessoas nunca foram hipnotizadas, não conhecem, não tem essa experiência. Então eu vou falar um pouquinho que te informar que você já foi hipnotizado e é hipnotizado várias vezes. Quando que a gente é hipnotizado? O que que é hipnose, né? Então, hipnose é foco, concentração e imaginação. Então, são essas três situações: foco, concentração e imaginação. Então, baseado nisso, em que momento você sente que você tem foco, concentração e imagina que aquilo é real? Quando você está assistindo um filme. Então, quando você assiste um filme, você tem exatamente a visão de que você está focado naquilo, concentrado naquilo e tendo a imaginação de que aquilo é real. Então, eu vou contar, na verdade, aquilo não é nada real, são só atores simulando situações. Só que para você, é que isso é real. Então, quando você sente emoção, quando você sente medo, quando você sente tristeza, quando você toma susto, quando você se diverte, quando você reclama do rapaz lá que tá indo para um lugar onde ele tá certeza que ele vai morrer, você fala com ele, para, não faz isso, vai morrer. Então, esse tipo de situação é a prova de que você está realmente imaginando que aquilo é real. Então, para provar que ainda mais aquilo é hipnose, é o estado de transe, esse é o estado de transe que a gente chega. Então não é nada fora do padrão, não é nada, você não vai para outro planeta, não vai para outro. É isso, é esse estado de transe que você chega quando você tá, quando você faz qualquer tratamento de hipnose. Quando acontece, quando alguém te chama, você está assistindo esse filme, e alguém te chama para falar alguma coisa, fala alguma coisa com você, você escuta até aquela pessoa, mas você não processa o que aquela pessoa fala. Ela falou, você escuta, só que você não dá continuidade, você continua focado no filme, assistindo o filme. Terminou o filme, a primeira coisa que você vai perguntar é para essa pessoa, fala assim, mas o que você falou mesmo naquela hora? Isso acontece, com certeza já aconteceu com você. Por que isso acontece? Porque você está tão focado numa situação que tudo que acontece ao redor você entende, escuta, entra, processa, porém você não ignora, porque você está focado naquilo. Agora, se essa pessoa falar assim, a casa está pegando fogo, com certeza você vai sair do transe e vai resolver o problema da casa. Vai apagar o fogo, o que tiver que fazer, sair correndo. Mas, então você tem o poder de escolha. Quando você está em transe, você tem esse poder de escolha também. Se a gente estiver nesse processo de transe e alguém falar alguma coisa que importa para você mais do que aquela sessão de hipnose, mais do que aquilo que você está fazendo, você vai se voltar para aquilo, sair do transe e resolver o que está acontecendo. E depois você volta normalmente. E se nesse processo de transe eu também falar alguma coisa que não faça sentido, então, por exemplo, né, a gente tem um mito da hipnose que é se você de você fazer o que você não queira fazer, tá? Então muita gente acha que, mas quando eu estou em transe eu posso fazer qualquer coisa, eu estou sendo com a mente dominada, e não é verdade. Quando você está em transe, eu tô sugestionando algumas situações que você quer participar, que você quer sentir aquela sensação, aquela emoção, e por isso você faz com que aquilo aconteça, tá? Então, aquela pessoa que come cebola achando que é maçã, isso acontece, isso é real, isso é verdade. Porém, não necessariamente a pessoa quer participar do processo. Por isso, ela acaba comendo a cebola achando que é maçã. E ela sente gosto de maçã, sente cheiro de maçã, tudo perfeito. Ela vê a maçã e come. Mas, por exemplo, se ela tiver alergia à cebola, é provável que ela fale: essa maçã eu não posso comer. Então ela não vai comer, ela jamais vai fazer nada que prejudique. Ela tem esse discernimento. E por que ela consegue fazer isso? Porque ela quer muito participar do processo. E para você ser hipnotizado, você tem que querer. Ninguém que não queira vai ser hipnotizado. Então esse é o processo. Você tem que querer. As situações que vão acontecer vai ser baseada na coerência da situação. Então se eu falar para você, faz isso, faz aquilo, e fizer sentido, você vai fazer. Se eu pedir para você, ó, passa o número da sua conta e senha do banco, na hora você sai do trânsito e fala, não vou fazer, não tem nada a ver fazer isso. Então não tem perigo nenhum de você fazer nada que você não queira em transe. É um processo que você tem controle da situação. É que você quer participar. Então você acaba seguindo o que eu estou falando, meus passos. Um exemplo que eu dou que é muito claro, que é o exemplo de como se eu fosse o Waze, o GPS do carro, e você é o motorista. O Waze fala, vira à direita, vira à esquerda, segue reto. O Waze dá os comandos e o motorista decide se vai virar ou não. Então, por exemplo, se eu mandar você virar à direita e você olhar, é uma rua sem saída, você não vai entrar. Você continua reto até dar um novo comando. E é isso que acontece no trânsito. Então, eu vou falar para você, faz isso, faz aquilo, e você só vai fazer aquilo se isso fizer sentido para você, tá? Então, não tem nenhum perigo de fazer nada que não seja, você não queira fazer.
Outra situação é o trânsito. O trânsito é exatamente isso que a gente está fazendo. Eu estou conversando, você está escutando o que eu estou falando. Porém, você vai estar de olho fechado. E por que olho fechado? Porque de olho fechado você consegue imaginar melhor as situações do que de olho aberto. Tá? Então, olho fechado, olho aberto você consegue ter muita informação e essas informações atrapalham. Tá? Então, com o olho fechado você consegue se concentrar melhor. Só isso. Então, não espere nada fora do padrão, não espere que vou dormir, acordar, resolver o problema. Não. Você vai estar o tempo todo falando comigo, entendendo o que eu estou falando, respondendo. Então, é uma troca de informação só que as coisas que vão acontecendo, você vai voltar para uma situação que você vai falar, nossa, eu nem imaginava que isso tinha me afetado. Nesses momentos é que você percebe que realmente você está hipnotizado, alguma coisa diferente está acontecendo, tá? Mas a sua percepção da situação é exatamente igual. Como que funciona o tratamento? Né? Por que o tratamento de hipnose funciona muito mais do que outros tratamentos convencionais? Num tratamento normal com o psicólogo, ele vai tratar muito o que está acontecendo agora. Então, por mais que ele queira buscar alguma memória, trazer alguma coisa, você não consegue, porque são coisas muito antigas e você não consegue trazer aquele sentimento daquele momento. A hipnose, a gente trabalha hoje, os melhores, e realmente é o que é colocado como ideal, trabalha com regressão. Praticamente todos os tratamentos são feitos à base de regressão. E como que funciona isso? A gente vai voltar para alguma situação da infância. Então a gente vai criar situações, tem várias formas de trabalhar isso, mas vai voltar para alguma situação da infância. Alguma vez que aquele sentimento, você sentiu aquele sentimento. E a gente volta para os 10 anos de idade quando você sentiu medo de alguma coisa. E aí, nesse momento, você vai passar por esse processo, você vai viver essa cena, voltar para sentir esse medo, e aí essa criança de 10, 12 anos de idade vai viver isso, e eu vou falar assim, agora eu quero falar com a pessoa de agora. E a pessoa de agora, né, você de agora, vai conversar com você de 6, 7 anos de idade, 10, 12, não importa. Você vai conversar e fazer com que essa criança passe por aquele processo que ela passou sem sentir nenhum sentimento ruim. Passe de forma tranquila, de forma neutra, independente de qual for o trauma. Pode ser um trauma mais grave possível, que você consegue fazer isso, a gente auxilia nesse processo, mas você consegue convencer a pessoa a passar de forma neutra, de forma tranquila. Eliminando esse sentimento do passado, você resolve o problema de agora. Exemplos, eu tratei algumas pessoas que tinham crises, tinham acabado de terminar um relacionamento e estava uma crise absurda, estava muito triste, muito fora do padrão. E aí nessa conversa com essa pessoa, ela falou assim pra mim, mas o pior é que eu tô triste, tô muito mal, mas não era pra eu estar, porque eu quis terminar, porque esse namoro não me fazia bem. Aí não faz sentido nenhum, ela tá super mal, sendo que ela quis terminar, ela sabia que era bom pra ela, então por que ela tá assim? E aí a gente descobriu que ela foi, aos 8 anos de idade, ela foi morar com o pai, os pais dela se separaram, ela decidiu morar com o pai, porque ela queria morar com o pai. E aos 12 anos de idade, o pai dela faleceu. Então, aquele sentimento de perda do pai, de abandono, de tristeza, tudo ficou muito forte naquele momento. E quando ela terminou agora com o relacionamento com o namorado era mais velho, então já é uma relação com o pai. Quando ela terminou nesse relacionamento com o namorado, ela sentiu a mesma sensação do término do pai falecendo, da perda do pai. A mesma sensação. Então, ela não sabe o porquê. E aí, subconsciente nosso não sabe o porquê que a gente sentiu isso. Só sabe que veio. Vem aquela emoção e você só sente. E aí você sofre muito e não sabe, e não entende o porquê. Isso é o pior, porque a gente fica indignado do porquê a gente está vivendo aquela situação, porquê a gente está sofrendo tanto por algo que não precisava sofrer. Tá? Então, é assim que funciona. Então você acaba buscando uma referência anterior de sentimento, nesse sentimento ruim, busca e traz para agora, só que você não consegue controlar e não sabe por quê. O processo de depressão é um processo um pouquinho à frente desse. E talvez essa menina, a gente voltou, resolveu o problema da morte do pai e quebrou tudo isso. Ela passou muito bem. Então resolveu, ela está super bem hoje. Em uma sessão, ela realmente resolveu o problema. O processo de continuação disso, desse sentimento, né? A depressão é mais ou menos inicia dessa fase, ia iniciar com esse processo, ia continuando até chegar no processo mais grave de depressão, que é quando ela perde, por exemplo, ela perde uma chave do carro ou perde o horário de trabalho. Ela perdeu, acordou atrasada, perdeu a chave do carro. Qualquer situação dessa, ela vai buscar um sentimento de perda, né? Vai buscar, eu falo, uma gaveta de perda, gaveta dos sentimentos. Então, vou abrir a gaveta de perda e vou ver qual sentimento tem lá. Aí volta para esse sentimento da morte do pai com um evento que ativou a perda do namorado. Então
Então ela vai vir aquele sentimento e vai sentir aquilo naquele momento. E aí ela fica mais indignada ainda. Por quê? Porque se ela já estava chateada e já estava super triste de estar sentindo aquilo pela perda do namorado que nem precisava, imagina se ela perde a chave do carro. E aí ela fica imaginando que as pessoas ao redor dela também têm esse mesmo sentimento que ela tem de achar que está errado e achar que ela é frescura, que é nada a ver, ela tem esse sentimento. E aí cria uma situação que é ainda maior, que ela cria vergonha de estar perto das pessoas e viver isso. Porque ela sabe, a que mais sabe que está fazendo errado, que está tudo errado é ela. A que mais sabe que perder a chave do carro não pode ficar triste desse jeito é ela. E ela acaba tendo esse sentimento. E ela acaba percebendo isso, só que ela não sabe como resolver. E como ela não sabe como resolver, ela quer o quê? Se distanciar das pessoas que ela pode atrapalhar. Então, os familiares vão chamar ela para um churrasco, para um... Ah, vamos jantar na casa de não sei quem. Ela falou, não quero, não vou. Por quê? Porque ela sabe que se ela for, e vai que acontece qualquer coisa lá que faça ela chorar, vai estragar a noite de todo mundo. E ela não quer fazer. E ela começa a se isolar, e ela tem um processo de se isola, sente a dor, não sabe de onde vem, e ela só quer parar aquela dor dela. E nesse processo chega num nível mais avançado, a pessoa chega a se suicidar. E aí faz todo sentido. Pensando nisso, ela não sabe de onde vem, ela não quer ser um estorvo para as outras pessoas. Ela sabe que ela está atrapalhando todo mundo que ela ama. E ela não quer fazer isso. E ela quer eliminar aquela dor que ela está sentindo. E ela não sabe como. Porque não é uma situação de, tô triste porque... Ela, por exemplo, falou, tô triste porque eu terminei com meu namorado. Se ela voltasse com ele, resolvia o problema. Só que ela estava indignada porque ela não queria voltar com ele de jeito nenhum. O término era bom. Então cria essa situação. Você não sabe o porquê que você está assim, não faz sentido. E isso faz com que a pessoa leve esse ponto, esse exagero, talvez. Né? Então as pessoas que se matam por depressão, você começa a entender que faz algum sentido. Então, falei um pouco da regressão, como que é feito o tratamento, né? Você funciona dessa forma, o que é a hipnose. Tá? E alguns processos mais que a gente trabalha bastante na hipnose, né? Então, por exemplo, se você quer parar de fumar, quer emagrecer, como que funciona esse tratamento, né? Então você tem algumas técnicas, por exemplo, o balão gástrico, hipnótico para emagrecer, tem a versão cigarro para parar de fumar. Tudo isso são pontos específicos da hipnose que são trabalhados. Porém, o mais, o mais importante é você eliminar o sentimento que te leva a beber, o sentimento que te leva a fumar, o sentimento que te leva a comer. Para você eliminar isso, a regressão vai ser fundamental. Então, independente do seu objetivo para fazer a hipnose, o que você quer, o tratamento de regressão, você vai eliminar o sentimento que te leva a fazer algo que você não queira. E aí, você eliminando esse sentimento, você quebra, fica muito mais fácil depois de fazer o balão gástrico, a versão cigarro e fazer essas mudanças na sua vida. Tá? Então, esse tratamento de regressão é a base para todo o processo de eliminação desse sentimento ruim que vem te atrapalhando. Tá? Então, funciona assim. Algumas situações nesse processo mesmo, né, de você, uma vantagem que tem na hipnose é que você pode ou não contar o que está acontecendo. Então, por exemplo, vai voltar para uma regressão, aí tá no meio da cena, você fala assim, nossa, a gente tem uma sessão para resolver isso. Então a gente vai voltar no meio da cena, você pode pensar, nossa, eu não queria que ele soubesse que aconteceu isso comigo. Então você pode não contar. Geralmente quando as pessoas fazem isso é alguma coisa muito grave. Então ela acaba falando assim, eu não quero falar o que está acontecendo. Não importa, você pode viver aquela cena, não precisa contar, e aquela cena que você vai estar vivendo, você só vai falar o sentimento que você está sentindo. Então, por exemplo, você vai falar assim, tô numa sala, tô sozinha numa sala. Beleza. Aí você fala assim, agora eu tô com medo. Tô com medo, entrou uma mulher nessa sala. Eu tô com mais medo, tô triste, tô com medo. Aí você fala assim, agora eu não quero falar o que está acontecendo. Tudo bem. Você vive essa cena, continua vivendo essa cena. Aí viveu essa cena até o final e você só vai falar o que você está sentindo. E agora o que você está sentindo? Eu continuo com medo. E agora? Tô triste. E agora? Tô com raiva. Não importa, vai falando só o sentimento. Terminou a cena, eu vou pedir para você de agora falar com você pequeno que estava lá nessa cena. E você tranquiliza, faz com que essa pessoa, você menor, mude essa sensação, tire esse sentimento. Pronto, volta para a cena, você passa de novo para a cena falando, agora eu tô melhor, tô passando bem. Tá acontecendo isso, a mulher entrou na sala, não quero mais falar, não vou falar o que está acontecendo, porém você vai explicar, você vai falar só o que você está sentindo. Não tô com medo, aí você me perguntar, de 0 a 10, qual é o nível de medo que você tava? Tava com 10, agora 9, e agora 8, vai indo até chegar no 0. Sempre é importante chegar no 0.
tá? Então não dá para você ficar, tô com só um pouquinho de medo, já é ruim. Então você precisa eliminar 100% o medo. Então precisa sempre chegar no zero, tá? Independente do que seja, precisa sempre chegar no zero, tá? Então é importante para eliminar 100% aquele problema, aquela dor, aquele sentimento ruim que te atrapalha, tá? Mais uma situação. Hoje, como eu falei, a regressão, como que trabalha a regressão? A gente vai fazer hoje ainda, a gente vai fazer uma experiência hipnótica, que é como se fosse, eu falo, tem alguns hipnoterapeutas mais antigos que fazem o quê? Tratam só com esse tipo de situação, que é como se fosse uma PNL, para você colocar, a gente fala, tem uma ferida, você coloca um curativo nessa ferida. E quando você coloca o curativo, você até consegue pôr o dedo na ferida, mas você não consegue apertar. Então, o que a gente vai fazer hoje um pouco é disso, é tirar um pouquinho essa ferida, colocar um curativo na ferida que dá uma acalmada. Porém, ela não resolve. O que resolve é a regressão, onde você vai eliminar 100%, elimina 100% esse sentimento ruim, e aí você quebra para conseguir viver e tocar a vida para frente. Tá? Então, por isso que a regressão é muito importante, por isso que a regressão a gente fala que a regressão é muito mais cirúrgica. Ela vai lá exatamente naquele momento, retira aquele sentimento ruim e você fica bem.